Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer uma receita de pão empada. É um pão super gostoso com um recheio. Você pode variar o recheio desse pão, depois eu vou dar algumas sugestões, mas é muito fácil de fazer. Bora lá fazer essa delícia. Eu vou começar colocando aqui na tigela uma caixinha de creme de leite de 200 gramas. Com esse creme de leite eu vou colocar 2 ovos, clara e gema. Tô usando aqui um ovo tamanho médio, mas pode ser grande ou pequeno. Também vou colocar aqui 150 gramas, que pode ser manteiga ou margarina. Se você não tem balança, você coloca 4 colheres de sopa bem cheias. Bom, gente, agora eu vou misturar esses primeiros ingredientes e já mostro para vocês. Agora eu vou colocar aqui uma colher de sopa rasa de sal. E vou acrescentar também meia xícara de água em temperatura ambiente, 120 ml. Dou mais uma misturada. E já vou colocar a farinha de trigo aqui. Então, como esse pão é tipo empada, não vai fermento na massa. Então agora eu só vou acrescentando a farinha de trigo. Já eu vou falar em gramas o que foi. E eu vou mostrar o ponto certo dessa massa. Vou só colocando farinha e misturando. Já tá difícil de mexer com o fouet, então agora eu vou misturar com a mão, colocando farinha ainda. A massa já chegou no ponto certo, então agora pro final eu misturei a farinha com a mão, né? Ficou mais fácil. E qual o ponto dessa massa? Ó, você consegue retirá-la da tigela, por fora não está grudando. É esse o ponto, então você vai colocar farinha até chegar nesse ponto. E até chegar nesse ponto, em gramas, foram 650 gramas de farinha. Mas o ponto é importante porque vai depender do tamanho do ovo que você vai usar na massa. Outra dica bem importante para essa massa dar certo é, se o dia estiver quente, você use a gordura e a água gelada. Tá? Quanto mais gelada essa massa tiver, melhor é para você fazer essa receita. Então agora eu vou deixar lá na geladeira, vou fechar aqui por cima, colocar um plástico, vou colocar na geladeira e vou deixar ela uns 20 minutinhos gelando. Já deixei a massa aqui uns 20 minutos na geladeira. Agora eu vou trabalhar com essa massa. Na verdade não é trabalhar, eu vou abrir ela e vou escolher quantos pães eu quero fazer. Hoje eu vou fazer 2 pães só com ela, tá? Mas aí, se você quiser fazer pãezinhos pequenos para vender ou fazer um só, fica a seu gosto. Então vou cortar ela em 2 partes aqui. Pronto. E vou abrir uma de cada vez. Ó, é uma massa bem boa de trabalhar, e quanto mais gelada ela tiver, melhor ainda. Pronto, abri ela bem simples, não deixei ela muito grossa e nem muito fina, tá? Como se fosse abrir para enrolar um pão. Ó, ela não gruda porque ela tem bastante gordura na massa. Então agora eu vou pegar o recheio para colocar. Deixa eu falar para vocês o que eu coloquei nesse recheio. Eu fiz a meu gosto. Mas você pode usar aí um recheio da sua preferência. Pode usar frango, calabresa, só queijo, fica a seu gosto. Esse aqui eu usei 200 gramas de presunto, 200 gramas de queijo mussarela. Também coloquei alho poró, que eu gosto. Coloquei um pouco de mostarda, meia caixinha de creme de leite para que ele ficasse mais cremosinho. E temperos a gosto, tá? Então, esse é o meu recheio. Vou colocar aqui bem no centro da massa. Como eu vou fazer 2 pães, então vou
colocar metade para cada massa. É só importante o seu recheio não ter líquido sobrando. Ele pode ficar assim, ó, bem suculento, mas não com líquido vazando. Isso não pode. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai enrolar. Vai fechar ele como se fosse um pastel. E essa parte aqui, ó, vou fazer uns cortes para que fique diferente. Você pode fazer esse corte até com uma faquinha, mas eu vou fazer com o cortador aqui, ó. Lu, eu preciso fazer isso? Não. Pode enrolar como se fosse um rocambole, tá? Eu é que quis dar aqui um charme. Ó, agora eu encosto aqui, ó, e pronto, nosso pão está fechadinho. Vou colocar na forma. Não preciso untar a forma, só se você quiser, porque a massa tem bastante gordura. Já modelei os dois pães, agora eu vou passar aqui por cima uma gema de ovo, para dar uma cor mais bonita para esse pão. Mas se você não quiser, não precisa passar. Só a gema, tá? Pronto, gente, agora é só levar para o forno a 200 graus. Já retirei aqui do forno. Para assar esse pão aqui no meu forno, levou 30 minutos, mas eu coloquei a temperatura de 250 graus. Se você quiser ele mais douradinho, pode usar o dourador ou deixar mais tempo de forno. Se você assar ele a 200 graus, vai demorar mais tempo. E agora a gente vai cortar esse pão em empada. Ó, dá pra cortar aqui onde a gente fez as marcação. Olha, gente, essa delícia. Olha essa situação. Eu vou experimentar aqui para falar para vocês. Nossa, gente, não tenho palavras para falar a delícia que ficou. Uma massa úmida, super combinou com o recheio. Olha ali, gente, tá transbordando o recheio, né? E o queijo derretendo. Nossa, é maravilhoso. Então, a enquete de hoje, me deixem aí nos comentários a sua opinião. Qual recheio você usaria para esse pão? Um beijo e tchau!